Um drama que se espalha por todo o país. Faltam 3.300 leitos de unidade de terapia intensiva neonatal no Brasil. Esses leitos são indicados para bebês que nascem com menos de 37 semanas de gestação e que têm quadros clínicos graves. O alerta é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Você vai ver comigo aqui os números no telão. O Brasil tem hoje pouco mais de 8.700 leitos de UTI neonatal. Desses, 4.677 são do SUS. O déficit é de 3.300, quase a metade do que o Brasil tem hoje disponível. O ideal seria que o país tivesse 4 leitos de UTI neonatal para cada 1.000 nascidos vivos. Mas hoje são menos de 3 leitos disponíveis por grupos de 1.000 nascidos vivos. No SUS, o que se encontra é metade disso. 1,5 leito para cada 1.000 nascidos vivos. Os piores indicadores estão nos estados do Acre, Amapá, Amazonas e Roraima. Nesses estados, há apenas 1 leito por 1.000 nascidos vivos. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Thaís Itaque, que está na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Thaís, boa tarde para você. Bom, Thaís, o problema é que os leitos que tem não são suficientes e ainda estão concentrados em alguns estados, é isso, né? Exatamente, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só na região sudeste, só a região sudeste concentra 56% do total de leitos de UTI neonatal de todo o país, enquanto que a região norte tem apenas 6% desse total de leitos no país. Nós fizemos uma reportagem, Cris, para mostrar um pouco do drama das pessoas que precisam viajar, né? Vêm da região nordeste, norte, aqui para a região sul e sudeste do país para poder encontrar esses leitos, para poder buscar esses leitos para os seus filhos. E a gente entrou na maior UTI neonatal do país, que fica no hospital, no Instituto do Coração, no INCOR, aqui em São Paulo. Vamos assistir a reportagem. No ano de 2015, 26.500 recém-nascidos prematuros morreram no país. E certamente muitos deles poderiam ter tido a chance de sobreviverem se houvesse a possibilidade de serem tratados adequadamente numa unidade de terapia intensiva neonatal. A importância de ter uma UTI neonatal é porque, assim, num local especializado para um cuidado melhor, a gente consegue dar condições melhores para essas crianças, né, se desenvolverem, estarem preparadas melhor para um procedimento cirúrgico, que muitas vezes é muito complicado. A gente está aqui na unidade de terapia intensiva do INCOR e aqui eles têm disponíveis 6 leitos de UTI neonatal, 21 de UTI pediátrica e realizam cerca de 50 cirurgias infantis por mês. Ele está na UTI e vai fazer 9 meses. Vocês são da onde? Da Bahia. 5º mês de gestação, no eco fetal, foi constatado que ele tinha cardiopatia congênita e a médica orientou a gente a vir para São Paulo, atrás de recursos, e no 2º dia, após o exame, a gente já estava aqui dentro. Fez 2 cirurgias com 4 correções. Agora que ele está bem, ele ficou entubado, ficou baixo peso. Ele ficou bem grave, teve várias paradas, teve parada de 35 minutos. Ele hoje é outra criança. Ele tinha uma cardiopatia mais complexa e, inclusive, com uma arritmia cardíaca, que é um bloqueio atrioventricular total. Então, ele fez desde a colocação de um marca-passo até uma cirurgia para corrigir os defeitos dele. Quase 30 mil crianças necessitando com problema cardíaco congênito. Dessas crianças, quase 24 mil necessitam cirurgia cardíaca para a criança no primeiro ano. Além de uma estrutura que você tem que ter de aparelhagem, de tecnologia, você tem que ter pessoal especializado. Tem que ter o clínico, o cirurgião, a enfermeira, a fisioterapeuta, assistente social, quer dizer, toda a equipe multidisciplinar, multiprofissional junto. Se vocês tivessem ficado lá, qual a possibilidade do Davi estar bem hoje? Nenhuma. Porque lá não tem como. Lá, na verdade, até o UTI neonatal tem uma que é sobrecarregada e não dá conta. É um hospital para pegar toda a região em volta de Vitória da Conquista. Com poucos leitos. Pouquíssimos.
Às vezes, uma pessoa que mora num lugar distante, dá à luz a um recém-nascido prematuro, tem a menos possibilidade de salvar o seu filho do que alguém que está num centro um pouco maior, que tem um pouquinho a mais de leitos disponíveis. Falta no país leitos, evidentemente, para esses neonatos. E quando você fala em subespecialização, como no caso do congênito, a situação se torna mais crítica, porque tem poucos centros para um país imenso, que é o Brasil, e heterogêneo, para operar essas crianças que precisam de cirurgia cardíaca. Mesmo num grande centro, como a nossa cidade aqui, São Paulo, nas regiões mais centrais, é muito mais provida de recursos do que nas regiões periféricas da grande São Paulo. Quer dizer, há diferenças regionais do país, há diferenças em interior e capital, e dentro das capitais também há diferenças de acordo com a região da capital na qual o recém-nascido nasce. É muito necessário isso, ampliar, né, o número de UTIs, né, de leitos, principalmente neonatal, pediátrico, para a gente poder atender, porque realmente a gente olha a lista, né, a gente vê todas as solicitações e a gente não consegue atender a todas as solicitações que nos são feitas, infelizmente. 10 meses praticamente morando aqui dentro, mas é isso, a gente está aqui por ele, a gente faz qualquer coisa por ele, para ver ele bem, ver ele tendo uma vida normal lá fora. Cris, o Davi teve essa sorte porque os pais acabaram vindo para São Paulo, né, antes dele nascer, porque ela já ficou sabendo da questão da doença do filho e sabia que lá não ia encontrar, onde ela morava não ia encontrar o que eles precisavam, né, desse tratamento, que é um tratamento numa UTI. Para agregar mais conhecimento a esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor Oswaldo Tanaka, que é diretor aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, muito obrigada pela participação no nosso programa. O senhor ouviu aí a reportagem, né, e ouviu o que está acontecendo. Por que esse déficit? Qual que é a sua leitura? Boa tarde, obrigado pela essa oportunidade. Eu começaria a analisar o caso, né? Acho que do ponto de vista da tecnologia necessária para fazer cirurgias cardíacas em recém-nascidos, ela exige não só técnica e instrumento, como um conhecimento muito específico. Os dados que a gente dispõe é o seguinte: qualquer hospital que faça menos do que 100 cirurgias cardíacas por ano tem muita baixa qualidade e probabilidade de ter problemas. Então infelizmente, em casos como esses, eles deverão estar concentrados em grandes centros, que têm equipamento, pessoal e habilidade para resolver bem o problema. Essa para mim é uma coisa. Então infelizmente não dá para ter no Brasil afora esse tipo de recurso. A outra coisa é que a distribuição norte e sudeste, ela não é só para a UTI pediátrica, é para tudo nesse país. Temos uma má distribuição de recursos no país inteiro. Nós somos um país complexo, diversificado e com muita diferença social. Do ponto de vista básico, isso reflete na saúde. Eu conheci um grande sanitarista no passado que dizia que só tem médico onde tem agência bancária. E não é porque o médico gosta de banco, é por causa do desenvolvimento dos locais. Então, para mim, esse é um outro fator que eu acho que é importante. Nós temos, sim, déficit, mas esse déficit tem que estar contrapondo entre qual é a capacidade de resolução e como fazer a descentralização. Por quê? O UTI neonatal custa muito caro. Não só de equipamentos, como pessoal. E o mais importante, nós temos que ter um fluxo e uma demanda suficiente para justificar esse investimento. Eu acho que nós estamos passando por um momento bastante difícil no SUS. O SUS está com falta de financiamento e nós temos um sistema que faz tudo o que quer fazer com $400 habitante ano. É muito pouco. Então, assim, será lento esse nosso processo. Acho que nós temos que respeitar um pouco esse processo de que, sim, quem precisar de cirurgia cardíaca, eu acho que é melhor vir para São Paulo. Precisa ter uma atenção especial, não só para esse tema, para todos, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, professor. Cris, devolvo para você no estúdio.
Thaís, obrigada. Agradeço a você e a participação do professor Tanaka também aqui no Edição das 4. Obrigada. A gente vai continuar nesse assunto. A gente tem aqui algumas notas. A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, responsável por administrar o Hospital Municipal Exaú Matos, informou que tem investido na reestruturação física da unidade e que atualmente o hospital dispõe de 10 leitos de unidade de terapia intensiva neonatal, além dos 15 de unidade de cuidado intermediário convencional e dos 4 de unidade de cuidado intermediário neonatal canguru. Além de Vitória da Conquista, o Exaú Matos é referência para outros 73 municípios. Já o Ministério da Saúde informa que não há parâmetro definido pela Organização Mundial de Saúde a respeito da quantidade de leitos de UTI neonatal e que cabe aos gestores estaduais e municipais definir a quantidade de leitos de UTI neonatal que devem ser oferecidos à população. Ainda de acordo com o Ministério, o número de leitos oferecidos pelo SUS cresceu 10% entre 2015 e 2018.